Fala, gente! Rede Bitcoin no ar! Aqui é Priscila Carrilho e como diz alguém por aí, eu podia estar matando, podia estar roubando, mas eu tô aqui pedindo like. Então senta o dedo no like, se inscreve no canal pra gente falar mais sobre esse assunto que vai mudar o mundo todo. O mundo todo vai mudar por conta dele. Ele, o mais, o melhor, o the best, o Bitcoin. E nós vamos continuar a nossa leitura, O Futuro do Dinheiro, capítulo 1, o medo de investir. No Brasil, investir não é uma tarefa fácil. Enquanto em diversos países as crianças aprendem ainda na escola sobre como se relacionar com o dinheiro, nós não temos educação financeira nem mesmo na faculdade. Além disso, conversar sobre dinheiro, investimentos e aplicações não é um hábito comum nos lares brasileiros. Resumindo, esse assunto é quase um tabu. O fato é que, por inúmeras razões que vou explicar a você neste livro, nós não somos incentivados a poupar e a investir no Brasil. E mesmo quando o fazemos, é muito comum aplicarmos em produtos financeiros ruins. E essa característica está tão enraizada na nossa sociedade que os números revelam algo assustador. Em 2018, 56% da população não possuía nenhum real aplicado. Apenas 1/3 da população consegue poupar. E daqueles que têm dinheiro investido, 9 em cada 10 guarda dinheiro na poupança, um produto financeiro que rende praticamente menos do que a inflação. Independentemente do seu ganho mensal, garanto a você que, com organização, é possível investir e se tornar protagonista da sua própria vida. E isso não é um papo furado de influencer ou youtuber. Vá por mim. Não se apegue a frases como investir é só para quem tem muito dinheiro ou dinheiro sobrando é um mito. E falando nisso, não faltam mitos quando falamos sobre investimentos. Irei provar a você que investir não é um luxo, pelo contrário, é uma necessidade cada vez mais urgente. São vários os motivos, mas há dois que são muito importantes e que afetam a todos nós. A desvalorização da moeda, que acaba acontecendo ao longo do tempo, e a perda de nossa capacidade produtiva ao longo da vida. Sabe aquela fila de aposentados e pensionistas na porta do banco todo início do mês? Pois é, todos nós vamos chegar à terceira idade. É inevitável. Temos, no entanto, a chance de agir agora e tomar decisões inteligentes que podem tornar esta fila bem mais confortável. Se você nasceu no início da década de 1980 ou antes disso, certamente lembra-se da implementação do Plano Real, que deu fim ao período de hiperinflação brasileira e garantiu a estabilidade econômica das últimas 3 décadas. Entretanto, em 2025, de Plano Real, a moeda perdeu 83% do seu valor. Isso mesmo, 83%. Sabe quando você ia ao supermercado com R$100 e voltava cheio de compras? Hoje, se você for ao supermercado, perceberá que os mesmos R$100 compram bem menos coisas, ou equivalente a R$16,40 lá no início da vida da nossa moeda. Pois é, isso significa que acabamos perdendo poder de compra e geralmente não nos damos conta disso. A aposentadoria é outro momento de grande estresse na vida dos brasileiros, ainda mais nesse contexto de maior expectativa de vida. Na década de 1960, o brasileiro vivia em média 52,5 anos. Em 2017, a expectativa de vida saltou para 76 anos. Estamos vivendo mais e essa notícia é ótima. Contudo, falar sobre previdência social não é um tema agradável para a grande maioria da população. Quando voltamos as atenções para o cenário da reforma da Previdência e para as alterações nos regimes previdenciários, percebemos que as regras do jogo estão mudando e quem não agir rapidamente corre o risco de ficar para trás. Atualmente, 90% dos brasileiros aposentados
são sustentados pela Previdência Social, o que engloba pessoas de todas as classes sociais, renda e regiões do Brasil. Apenas 6%, no entanto, investiram na previdência privada e podem usufruir desse dinheiro e garantir seu sustento na terceira idade. Entretanto, também não acredito que a solução do nosso país, do nosso planejamento financeiro, esteja nos sistemas de previdência privada vigentes no Brasil, Plano Gerador de Benefício Livre, PGBL, e Vida Gerador de Benefício Livre, VGBL. Vou explicar meus motivos mais à frente. Para mim, o problema é anterior a ter ou não ter um plano como esse. O sinal vermelho se dá quando mais da metade da população brasileira, mais precisamente 56%, continua acreditando que será sustentado apenas pelo governo quando chegar à aposentadoria. Ou seja, ainda há um longo processo para que as pessoas entendam que a Previdência está em crise e que não podemos continuar delegando para outros, sejam burocratas do governo ou instituições privadas, as decisões sobre como gerenciar o nosso dinheiro. Precisamos tomar as rédeas da situação. E a única forma de evitar essa corrosão do poder de compra e de se preparar para uma aposentadoria confortável é aprender a cuidar e ser dono do seu próprio dinheiro. Ninguém o fará por você. As barreiras de fato são inúmeras, mas precisamos perseverar e entender que o investimento consistente se dá a longo prazo com muito estudo, trabalho e conhecimento. Por isso, é imprescindível ter entendimento de como funciona o mercado financeiro. São muitas siglas, palavras em inglês e termos técnicos que dificultam esse primeiro contato. Mas eu estou aqui para isso, ser seu parceiro para enfrentar esse momento. Resumindo, poupar é indispensável, investir a grana guardada é fundamental e escolher bem os produtos financeiros nos quais você investirá é tão importante quanto. Senão é possível que todo o esforço de poupar, que é enorme, seja perdido. O medo de não saber investir é algo muito presente na vida dos brasileiros também. Esse receio nos leva a tomar decisões ruins e o sentimento também é completamente justificável, já que a história do Brasil dos últimos 30 anos é conturbada e politicamente instável. Instabilidade gera insegurança na tomada de decisões. Para aqueles que já passaram por inflação alta e plano Collor, a incerteza é fruto de uma vivência real de crises e governos populistas. Para a geração que viveu a hiperinflação, há ainda um fator psicológico de insegurança muito forte, a memória desses tempos. É por isso que a maioria opta por produtos que tenham liquidez, mesmo que eles rendam pouco, como é o caso da poupança. Para você ter uma ideia, em 2018, a caderneta acumulou o retorno de 4,23%, segundo o Banco Central, e a inflação no período foi de 3,75%. Gerando um ganho real no ano de 0,48%. E se compararmos com aqueles que investiram na bolsa, o desequilíbrio fica ainda maior. O índice Bovespa fechou o ano com ganhos de 15% no mesmo período. Também existe a crença de que a poupança é um investimento 100% seguro e, por isso, faz sentido manter seu dinheiro nesse produto financeiro. Poupar é indispensável, investir a grana guardada é fundamental e escolher bem os produtos financeiros nos quais você investirá é tão importante quanto. No entanto, se você está naquele grupo nascido até os anos de 1980, é provável que se lembre de uma das primeiras medidas do governo Collor em 1990, que congelou as economias que os brasileiros tinham na poupança. Além disso, os investimentos em poupança só são assegurados pelo Fundo Garantidor de Crédito, uma associação civil sem fins lucrativos, responsável por ressarcir os investidores se um banco quebrar ou der calote, no limite de R$250 mil por CPF e por instituição financeira. Isso significa que, se você tem mais do que esse valor na caderneta, na mesma instituição, corre o risco de perder essa diferença caso a instituição venha a quebrar. As pessoas costumam ter tanto medo de perder dinheiro e diversificar os investimentos que são pouquíssimas as que estão hoje na Bolsa de Valores. Mais precisamente 0,7% da população brasileira, apenas 1,5 milhão de pessoas
físicas está investindo em renda variável. E essa quantidade de CPFs é recente, um marco atingido em abril de 2019. Desde os anos 2000, a Bolsa de Valores era movimentada por uma média de 600 mil pessoas. Nos Estados Unidos, por exemplo, o mercado mais maduro e com cidadãos investidores, há um entendimento de que não se pode depender exclusivamente da previdência pública. Lá, há um assessor de investimento para cada 250 habitantes, enquanto aqui temos um assessor para cerca de 46,3 mil brasileiros. Como consequência, mais da metade dos norte-americanos investe na Bolsa de Valores. Na Europa e na Ásia, a proporção é de 20 a 30% da população, dependendo do país. Para confirmar o que estou dizendo, eu vou propor um desafio. Converse com seus amigos, parentes e colegas sobre investimentos. Pergunte se estão investindo e no que. Além de como eles tomam suas decisões de investimento. Provavelmente você vai ouvir pelo menos uma das seguintes afirmações: não consigo poupar. Preciso de muito dinheiro para começar a investir. Meus investimentos rendem pouco. Sinto que estou perdendo dinheiro. Não sei em quem confiar para tomar a melhor decisão sobre investimentos. Tenho dúvidas se estão oferecendo a melhor opção para mim ou para eles. Não me preparei e agora não vou ter uma boa aposentadoria. Não consigo compreender as inovações no mercado financeiro e as atuais oportunidades de investimento. E tenho receio de investir em uma furada. E aí, ouviu alguma resposta parecida com essas? Pois é, eu já ouvi todas essas afirmações diversas vezes da boca de muitas pessoas, e pessoas dos mais diferentes perfis e classes sociais. Então, repito, investir no Brasil não é fácil. Além de não termos acesso à educação financeira, há fatores que complicam bastante nossa relação com o dinheiro e tornam o cenário nublado para quem planeja participar desse universo. E não podemos esquecer que as inovações contínuas que vivemos nos dias de hoje também provocam ansiedade. Não temos tempo para acompanhar e entender tudo o que está surgindo de novo, então acabamos perdendo excelentes oportunidades, pois é realmente difícil identificar quais são as notícias importantes de credibilidade em meio a tonelada de informação produzida por veículos de comunicação e redes sociais. Além de ansiedade, falar em novos produtos financeiros e novas tecnologias provoca uma sensação de desconfiança em relação ao desconhecido. Quantas pessoas deixaram de investir em Bitcoin, por exemplo, por ter escutado que esse é um ativo de muito risco, ou que as criptomoedas servem a máfias internacionais que as usam para lavar dinheiro de crime? Esse discurso é recorrente e, claro, deixa muita gente apavorada, mas quero mostrar que investir não é como jogar na loteria nem entrar em um cassino. Não estamos em Las Vegas, nem temos o bilhete premiado. Você precisa alinhar suas expectativas e entender que a mentalidade do investidor deve ser outra. Aprendi ao longo da minha vida como investidor que o objetivo deve ser de encontrar empresas e oportunidades que irão gerar riqueza no longo prazo. Sei que a ansiedade é alta e nos deixa muito inseguros em relação ao futuro. Na geração dos meus pais, fazer uma boa faculdade para ter um bom emprego, comprar uma casa e criar uma família eram os principais objetivos. Depois de passar por uma série de crises e momentos de instabilidade, conquistar esses objetivos significa garantir um futuro com estabilidade financeira e segurança. A minha geração é diferente. Por não ter vivenciado esses cenários, boa parte dos que têm entre 20 e 35 anos foi criado com outras preocupações. Os objetivos estão muito mais ligados a experiências e liberdade. Nascemos na geração da internet e estamos criando novas formas de gerar renda, novas profissões, novas oportunidades. E essa nova dinâmica da economia é com certeza revolucionária em muitos aspectos. Por outro lado, o mundo está completamente conectado e isso significa que as crises agora são globais. Em 2008, a falência do banco de investimento Lehman Brothers, na madrugada do dia 16 de setembro, provocou um efeito cascata no sistema financeiro que gerou estragos pelo mundo todo e é considerada uma das piores crises econômicas desde a queda da Bolsa de Nova York em 1929.
Conheço bastante gente que já estava no mercado financeiro durante a crise de 2008 e é unânime em afirmar que foram tempos difíceis. Cheguei a esse mercado no fim do ciclo de baixa nos Estados Unidos, no final de 2009, por meio de uma palestra que organizamos com o escritório da corretora XP Investimentos e o Grêmio Estudantil da minha escola. Esse primeiro contato com a Bolsa de Valores, ainda no ensino médio, foi bastante importante para mim, pois na época eu já era empreendedor e tinha um capital guardado que me permitia investir. Como investidora, acabei descobrindo que, em um contexto de tantas incertezas, devemos tentar entender os momentos econômicos para conseguir nos posicionarmos da melhor maneira. A ideia é capturar o valor do mercado em ciclos de alta e estar protegido para sobreviver durante um ciclo de baixa. Para tanto, é importante entender um pouco dos ciclos econômicos e de como as crises se comportam, assunto que vou abordar de forma mais detalhada no capítulo 3. Só assim estaremos atentos e preparados para, quando necessário, ler os sinais do mercado. Para separar o joio do trigo, precisamos de informação de qualidade, fugir de promessas falsas e entender em quem podemos confiar para tomarmos as nossas melhores decisões de investimento. Comparo a jornada do investidor com a do Ironman, a modalidade do triatlon que exige um alto desempenho do competidor em provas de longas distâncias. São 3,8 km de natação, 180 km de ciclismo e uma maratona de 42 km de corrida. Ou seja, precisamos de fôlego, paciência e disposição, mas vale muito a pena. E eu vou mostrar como a tecnologia pode dar as ferramentas necessárias para você completar essa prova.